Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Sala de Imprensa, um videocast que discute temas relacionados às mídias e ao jornalismo e aos seus desafios na era da ultraconexão. O Sala de Imprensa é exibido pela Rádio Câmara 105,3 FM e também pela TV Câmara, canal 12.3 da sua TV aberta. Mas, se você não consegue acompanhar nos veículos tradicionais, você pode também conferir os nossos programas no nosso canal do YouTube, @TV e Rádio Câmara Salvador. Lá tem todas as edições do Sala de Imprensa, você pode curtir, compartilhar, assistir novamente aquele que você gostou, deixar seu comentário e também compartilhar com seus amigos. Hoje o assunto é os desafios da profissão de jornalista. Para alguns, essa parece ser uma profissão cheia de glamour, cheia de facilidades e vantagens, mas para outros é simplesmente uma profissão vergonhosa e desacreditada. Hoje você vai ver aqui nesse programa que não é nenhuma coisa e nem outra, e vai ter uma noção mais realista do que é a atividade do jornalista, especialmente nesses tempos de precarização do nosso trabalho e protagonismo das redes sociais. Para bater um papo sobre esse assunto, eu convidei dois colegas muito especiais, experientes e competentes. Estão aqui comigo André Uzeda, dividindo a bancada. André é jornalista, mestre em comunicação e cultura contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia. Já trabalhou como repórter no Jornal à Tarde, foi correspondente da Folha de São Paulo, editor na TV Aratu e na TV Bahia, colunista do Jornal Correio e editor-chefe do Grupo Metrópole. Ele tem reportagens publicadas na BBC Brasil, no Globo, Valor, Repórter Brasil, Impedimento e UOL. E atualmente é editor sênior do Intercept. E também a gente convidou Fernando Barros, que é jornalista, relações públicas e tem experiência em produção de conteúdo. Nos últimos anos ele vem atuando como colaborador freelancer de diferentes veículos de imprensa. Já escreveu para Men's Health Brasil, falei certo? Boa Forma, Mundo Estranho, Super Interessante, Veja a Saúde, Galileu e atualmente escreve para 4 canais do UOL, o Viva Bem, o Tilt, o Nossa e o Universa. Sejam bem-vindos, André e Fernando. Bom ter vocês aqui, que bom trazer colegas, né, e a gente poder conversar um pouco sobre o nosso dia a dia. E eu fico muito feliz a gente dividir, acho que vai ser um bate-papo muito legal. Valeu, obrigado Isabela, Fernando. Agradeço muito o convite. Estou muito animado assim, por essa conversa. Eu gosto muito sempre de conversar sobre jornalismo, né? E a gente que está na prática, ali no exercício, é sempre bom a gente refletir sobre as condições sobre as quais a gente produz o nosso conteúdo. Sim. Que são conteúdos que refletem a realidade, vão interferir, né, na compreensão do mundo. Então, quanto mais a gente debate e discute aquilo que está sendo feito, acho que a gente tem um crescimento ali profissional. Sim. Imagina, o prazer também é todo meu de estar aqui, participar desse bate-papo, né? Cumprimentar todo mundo que nos acompanha pela TV Rádio Cão, pelo canal no YouTube. E acho que é isso, né? Poder trazer um pouco da nossa experiência para ajudar a desmistificar, né? Essa profissão que é tão cercada aí de imaginários que não correspondem à realidade, de visões equivocadas e outros bichos, né? Então acho que vai ser um papo bem bacana. É isso. Deixa eu explicar para quem está nos assistindo agora, nos acompanhando, por que eu escolhi vocês dois. André tem um perfil de redação, né? André trabalha muito e já tem uma experiência, como eu falei aqui, gigante dentro das redações de grandes veículos. E Fernando tem a experiência do freelancer, trabalhou também para grandes veículos, tem trabalhado, mas não naquele espaço, né, de redação. É um cara que está fora, produzindo de casa, home office. Talvez seja uma outra realidade, vamos ver aqui nesse bate-papo. Mas eu quero começar perguntando, né, uma pergunta bem direta para vocês. Assim, qual é o maior desafio para cada um de vocês em ser jornalista hoje? Eu acho que não tem um maior desafio, acho que são muitos desafios, né, que vão se somando. E aí a gente pode elencar vários, assim, a fake news, né, que desacredita o jornalista, o avanço das mídias sociais e como a comunicação tem sido exercida de outras formas, que competem com o jornalismo e ao mesmo tempo desacreditam muitas vezes, né, a forma do jornalista fazer, o tempo que o jornalismo leva. Há uma diminuição de várias redações, né, de enxugamento, um processo de menos pessoas trabalhando. Então, são vários desafios que se somam, mas ao mesmo tempo há o desafio maior, que é uma missão da profissão, que é você manter ali uma busca pela verdade, um compromisso pela objetividade, por informar as pessoas, por trazer à tona assuntos que merecem ser debatidos, né, no espaço público, que as pessoas possam refletir sobre aquelas coisas e procurar soluções, ou denunciar situações absurdas que acontecem e se mantêm
obscuras. Então, assim, os desafios vão mudando ao longo do tempo, né? O jornalismo vai se adaptando ao mundo que o cerca, mas o desafio maior, a coisa que prende e que é o que o jornalista tem que fazer, é a sua missão pela verdade, a busca pela maior aproximação possível, né, do fato. Mas esse mundo que a gente tem hoje é um mundo bem complicado para o jornalismo, né? Bem hostil em várias medidas. Mas cabe também à profissão buscar essas formas de melhor desenvolver, criar novos métodos, novas práticas de melhorar o exercício da profissão. Sim. Eu concordo muito com esse pensamento, né, de André. Acho que vai muito nisso. Acho que, sobretudo hoje, né, a gente vive um mundo extremamente acelerado. Acho que as redes sociais potencializam muito isso e é uma polifonia, né? Então, você como jornalista está aí concorrendo com uma infinidade de vozes e buscando manter um espaço de relevância, de credibilidade. Então, isso é muito desafiador. Hoje a gente fala tanto, né, então, dessa questão, né, de audiência, como capta a atenção da audiência. Então, o jornalista hoje precisa desenvolver habilidades que antes que não necessariamente, não intrinsecamente são jornalistas. Então, você pensar como é que você fisga essa audiência no mundo que você está concorrendo com o meme do WhatsApp. Então, né, pense o desafio que é isso para o jornalista, e você ter esse desafio diário de manter, né, isso aí, de manter essa audiência, manter essa relevância. Então, acho que a gente tem um cenário realmente extremamente complexo, e aí que entra, né, essa questão de desmistificar, que às vezes as pessoas acham, fazer jornalismo é muito fácil, né, ser jornalista, imagina, escreve ali o que vem da cabeça, e não é bem assim. Na verdade, não é dado a conhecer ao público a grande complexidade que é o trabalho jornalístico e os desafios que a gente tem como profissional diariamente. Então, assim, é uma tarefa árdua, mas é como o André falou, né? Você vai ali se conectando com essa missão de, como é que dentro de tudo isso, desse mundo, né, que as referências mudam o tempo todo, que é uma incerteza constante, como é que eu mantenho essa relevância, né? Como é que eu trago a qualidade do trabalho, da informação que eu entrego para esse grande público? É realmente muito desafiador. Sim, e inclusive eu queria até perguntar isso para vocês, porque assim, a gente recebeu no último programa Malu Fontes, e ela detonou essa questão das notícias caça-clique, né, que tem aqueles notícias fúteis e relevantes, né, e muitas vezes notícias que tem um título muito sensacionalista, mas quando você clica não tem nada a ver. E aí, assim, vocês são pressionados, porque vocês dois trabalham com site, né, André no Intercept, você no UOL, vocês são pressionados a produzir, tipo, um conteúdo meio que semelhante, meio que baixar o nível da reportagem de vocês? Como é isso, assim? Você tem que competir com essas informações tão rasas e tão fúteis, né? Assim, vocês que estão fazendo um trabalho sério, em veículos sérios, como é? Vocês recebem uma pressão de cima, vocês mesmos ficam se cobrando, não, eu preciso ter mais cliques na minha matéria do que o clique daquela outra. No trabalho freelance, essa pressão, eu sempre digo que ela é muito quase que internalizada, né? Então, você como freelancer acaba fazendo essa pressão, por quê? Porque essa audiência é um critério que vai definir se a sua pauta é aprovada ou não. Sim. Então, quando eu vou sugerir, por exemplo, uma pauta para um veículo, para um editor, e que o critério, né, que ele me traz, o feedback que ele me traz não vamos fazer isso porque isso não rende, então eu como freelancer já fico ligado, não rende por quê? Então eu vou continuar sugerindo pautas que não rendem, então eu vou perder trabalho, eu vou perder uma oportunidade ali de fazer pauta. E quando ele me diz, não, essa pauta aqui super performou, super rendeu, teve muito clique, então esse tipo de tema aqui interessa para o veículo X. Então eu como freelancer fico um pouco refém dessa lógica, né, de sugerir pautas que vai ter mais clique, que vai ter mais audiência, e aí entra nesse desafio de novo, né, volta muito para o profissional. A gente como jornalista, né, tem uma identidade muito construída em cima, às vezes, de um ego, né, então... Entre aquela matéria que não rende, você diz, minha matéria flopou, coitada, não teve clique nenhum, tadinho, uma amiga pra curtir, não tem. Aquela outra matéria que de repente foi um caça-clique, né? Foi uma notícia que não tem tanta relevância, mas teve um boom de audiência, acaba vindo naquele ego, aqui minha matéria, a mais lida do site, bombou, tá viralizando. Então a gente fica o tempo todo, né, pressionado com essas coisas, e no freelancer é muito interna, o editor não diz assim, me traga matérias que vão gerar audiência, mas a partir do momento que você sugere temas que não roubam, que não emplacam, e outros emplacam, você começa também, como freelancer, a entender como é que funciona cada veículo. Sim. E isso é um critério definidor, sim. Sim. Não, sem dúvida. Eu já tive a oportunidade de chefiar, né, 2 redações de jornalismo. E esse realmente é um método, é uma forma de captar a audiência, assim. É muito explícito isso. Que determinados títulos, determinados assuntos, você sabe que não vai lhe agregar nenhuma imagem social para o site muito boa, mas vai atrair um público avulso que lhe interessa, porque afeta nas métricas de audiência. Então, sei lá, assuntos sobre celebridades, ou coisas muito esdrúxulas, né? Um mundo bizarro. Ou coisas sobre
alguma coisa relacionada a sexo ou a personalidades, enfim. Todos esses assuntos, o fato de você resvalar naqueles assuntos ali já atrai um público avulso que interessam para a medida de audiência. Isso realmente é incentivado, isso é bem claro. Atualmente eu estou num site, né, que é o Intercept, que a gente não é um site de hard news, ou seja, não é aquele site que cobre a notícia do dia a dia, e a gente tem um viés investigativo. Então a gente, felizmente, eu não estou atualmente nessa área, mas vejo que é isso, e já fiz parte disso de alguma forma, né? Já fez redações que a gente precisava de audiência e isso era meio um caminho também, né? Você faz aquelas notícias daquele jeito, né, que são caça-cliques realmente, e ao mesmo tempo tenta equilibrar com notícias mais sérias, né, investigativas. Essas lhe dão credibilidade, lhe dão força, mas não trazem necessariamente audiência. Sim, então você tenta buscar números de uma forma e credibilidade e informação de outra. Agora, interessante, muitas vezes os números eles ficam acima da credibilidade do veículo, pelo que você está dizendo aí? Não, ele não chegou a ficar acima, mas você precisa buscar esse equilíbrio. Notícias de política, por exemplo, são notícias muito interessantes por questão de interesse público, né? São a razão de existir daquele site, mas elas de fato não trazem uma audiência expressiva. Então, como é que você vai conseguir os números para você justificar os anunciantes? Então, essas são notícias clickbaits, né? Notícias que, infelizmente, não são as melhores possíveis, mas são notícias que trazem números. E aí, ao mesmo tempo, você traz notícias importantes com política, economia. Tanto que você olhar numa disposição de um site, de uma home, e aí quem está ouvindo a gente assistindo pode perceber isso, as notícias sérias sempre estão em cima ali, né? Estão ali no lugar, ali no título, naquele carrossel que você vai passando as fotos e tem as notícias, na segunda dobra, né? A segunda rolagem do site. E essas notícias que são consideradas não tão importantes, mas trazem números, elas sempre estão embaixo. Mas como hoje a rede social, a home não é exatamente o lugar onde você vai ler as notícias, você vai ler pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram. Então você capta a audiência por essa forma, mas quando você vai apresentar na home, você sempre coloca essas notícias abaixo. Porque elas não estão ali como notícias do seu site, né? Fundamentais do seu site. São notícias para a audiência, né? Sim, é o jogo que você joga para a audiência. Tipo uma isca, né? Exatamente. É isso. Exatamente. Agora você falou de fake news, né? Que também essa questão de você trabalhar com fake news é muito complicado, né? E aí a gente recebeu também Suzana Barbosa, ela falou de um fenômeno que tem sido estudado, né, que é o fenômeno da evitação de notícias, que acontece no Brasil e acontece fora do Brasil também. As pessoas têm evitado ler notícias porque elas se sentem mal, elas acham que vai me deixar triste, vai mexer com o meu humor. Uma coisa que inclusive afetou o trabalho que o Facebook vinha desenvolvendo, que ele modificou o algoritmo, com certeza vocês devem saber disso, para favorecer publicações de pessoas próximas, né, para melhorar o humor dessas pessoas, porque elas estavam reclamando que estavam, né, passando mal com notícias ruins. E aí, a partir do momento que você tem um fenômeno desse, né, de evitação de notícias, eu acho que essa questão das fake news, não sei se vocês vão concordar comigo, ela surgiu muito de uma brecha que existia por causa da descredibilização do jornalismo. As pessoas estavam cansadas e assim, mente, aquele discurso, né, o jornalismo mente, o jornalismo é enviesado, tal, é parcial. Então eu vou aqui acreditar em notícias alternativas, de sites, blogs alternativos. E isso começou a dar brecha para crescer mesmo essa questão da fake news, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre por que vocês acham que o jornalismo caiu nesse lugar de descrédito, assim, das pessoas simplesmente olharem e dizerem, não acredito em nada que a Globo diz, em nada que Record diz, eu não acredito nisso, eu não leio esses veículos. Tem gente que não lê nada mesmo, que simplesmente só lê WhatsApp, né? Rede social, essas coisas assim, e não quer saber de notícias de nenhum veículo tradicional. E aí, o que vocês acham que levou a isso? Assim, eu tenho uma confusão de entender qual foi a cronologia das coisas. Se essas notícias surgem para suprir um vácuo do descrédito do jornalismo, ou se essas notícias são parte desse processo de descredibilizar o jornalismo. É mesmo. Porque, por exemplo, né, a gente viveu no Brasil uma situação que a gente via claramente que havia uma ação orquestrada de atacar o jornalismo. Por quê? O jornalismo era quem trazia as notícias e mostravam que, por exemplo, o presidente, né, o último, Jair Bolsonaro, ele tinha uma série de medidas que eram absurdas e o jornalismo mostrava, né, tentava, isso aqui que ele está fazendo é anticonstitucional, isso aqui está errado, isso aqui fere as noções que a Organização Mundial de Saúde traz como combate à pandemia. Isso era uma voz da razão dentro de uma ação de um presidente. E havia uma tentativa assim, muito clara e objetiva de descredibilizar aquela voz que fazia uma oposição consciente a um presidente, mas consciente dentro de uma racionalidade, né? De uma racionalidade
institucional, uma racionalidade de uma civilização, né? Como a gente deve se portar, deve viver, quais são os limites de um presidente. Então, assim, havia uma ação muito orquestrada contra o jornalismo. E foi um período que o jornalismo sofreu bastante nesses últimos 4 anos. E essas medidas, em boa forma, permanecem porque não foram desmobilizadas. Não são tão automaticamente desmobilizadas numa sucessão presidencial. Então, continuam aí, continuam produzindo discursos que atacam o jornalismo sistematicamente. E a única forma que o jornalismo tem de combater isso é com mais informação, com mais clareza, melhorando seus métodos de fazer. Não há uma solução simples e mágica, é um processo porque são disputas de discursos, né? Uma que tenta mostrar que o jornalismo é mentiroso, é parcial, é falho, e o jornalismo, o que é que ele pode dizer? Não, ok, nossos processos são esses, as informações vêm disso e disso e disso, as denúncias procedem, é agir da melhor forma possível, dentro de um método que a gente já está acostumado a fazer, já é uma tradição jornalística, de como se fazer, como se portar. Exato, eu também penso muito nisso. Acho que talvez não tenha sido, não é que as fake news surgiram dentro de um espaço que foi de uma lacuna que foi deixada pelo jornalismo. Eu acho que é um movimento mesmo de tentar tirar do jornalismo esse poder, esse lugar de credibilidade, né? Que aí tem toda essa questão política, essa polarização, essa tensão que a gente viveu no país e que continua, porque você tá, como eu digo, né? Tem uma polifonia hoje concorrendo com o jornalismo. Então, são várias vozes que se levantam para, né, concorrer com o jornalismo. E acho que vem muito também acho que mesmo antes das fake news, a gente já tem uma sociedade que não entende tanto o jornalismo, fazer jornalística. Então, acho que realmente é fácil. Né? É tranquilo fazer jornalismo, né? Só, né? Porque, sim, chega em qualquer roda, todo mundo tem uma opinião a dar sobre jornalista, o jornalismo e o fazer jornalismo. Ah, imagina, olha aqui, escreveu sobre isso, eu faria melhor. Precisa ser formado para isso, precisa ir para uma faculdade para isso. Ah, vai cobrir isso, tem tanta coisa para cobrir, por que não cobre aquilo ali? Então, todo mundo tem uma opinião a dar, né, sobre o jornalismo, mas fazer, né? O que é o fazer jornalismo mesmo? A gente sabe o quanto complexo é, a natureza complexa do trabalho, esses desafios que a gente está colocando aqui e outros mais, né, que a gente se depara na profissão. Então também vem muito disso, né, de uma concepção ainda que pensa que o jornalismo é uma atividade fácil de ser exercida, fácil de fazer e não entende esses processos. Então aí é onde eu acho que talvez o jornalismo precise se aproximar mais realmente desse grande público, de mostrar o que são esses processos. Então, que a gente é guiado por determinadas estruturas, determinados processos que visam garantir ali uma credibilidade mínima, trazer a realidade de diversos pontos de vista, né, dar essa diversidade. Então, realmente é um trabalho desafiador o tempo todo. Então, quando a gente fala desafio da profissão do jornalismo, é isso, faz parte, é intrínseco. Ser jornalista está num ambiente o tempo todo desafiador, lidando com todas essas questões. Então, não é mole. Agora, assim, se por um lado a gente tem esse cenário de descrédito, né, de gente menosprezando mesmo o trabalho do profissional, trabalho profissional do jornalista, a gente tem também uma ideia meio glamourizada, né, de que é uma profissão que você recebe muita coisa, que você entra onde quiser e não paga, que você faz, né, tem poderes, né, para mobilizar pessoas, enfim. E, inclusive, isso se confunde até com a questão do serviço público, né, que por exemplo, a atividade jornalista muitas vezes se confunde com a atividade da polícia. A pessoa muitas vezes prefere procurar um jornalista do que procurar uma delegacia, né? E aí vocês acham que... De onde vem essa glamourização? Assim, vocês têm uma ideia de por que surge isso, assim, das pessoas idealizarem? Você é jornalista! Esse negócio de receber coisas, assim, eu acho que no meu caso... tem passado batido o tempo todo. Não que eu queira, mas realmente não tem chegado nada. Você tá dos E acho bom, eu até gosto disso, porque dá uma, né, assim, quanto mais você cria esses laços, você cria um vínculo ali de dependência, e o jornalismo tem que tentar ser o mais independente possível, né, em vários espaços que esteja. Respondendo essa pergunta, Isabela, eu acho que ele cria porque, como jornalista, ele tem acesso a muitas pessoas que são importantes, políticos, artistas, empresários, enfim, ídolos nacionais. Você acaba entrevistando aquelas pessoas, ou tendo algum tipo de relação, né? Eu falo daquelas pessoas sobre um assunto, às vezes viram uma fonte. Então, aquelas pessoas emprestam um certo glamour ao jornalista. Mas é um glamour emprestado, porque você vai fazer... Se você vai entrevistar um famoso, vai ser uma vez a cada 15 dias. A maioria das pessoas, você vai entrevistar pessoas comuns. E exatamente são nessas pessoas comuns que estão as grandes histórias, na verdade, né? O jornalismo, eu gosto de uma expressão muito boa, que eu não sei exatamente de quem é a citação, não sei se tem uma citação pública ou de domínio público, ou uma citação particular, que assim, o jornalismo é a história feita a queima-roupa. A história está acontecendo, só que você está fazendo aquilo tudo ao mesmo tempo. Você não está refletindo muito sobre o que está acontecendo, né? Isso vai caber aos historiadores, a profissionais específicos que vão depois detalhar aqueles fatos
mas você está fazendo tudo aquilo ali enquanto as coisas estão acontecendo. Então, pessoas comuns, como nós, por exemplo, como você, telespectador, os meninos que estão aqui na transmissão, são as pessoas que têm as melhores histórias, porque o mundo é feito de pessoas, a história mesmo é feita de pessoas comuns, né? Tirando o Papa, o rei, o presidente, essas são pessoas que vão passar como pessoas que tiveram poder, mas a história é feita mesmo por pessoas comuns. E são essas que o jornalismo acaba tendo acesso mais frequente. E é ali que está realmente o grande caldo de tudo, né? A grande motivação de o mundo acontecer, das coisas fluírem. E são essas que a gente tem acesso mais frequente do que um artista ou um político. Vai acontecer também de você entrevistar essas pessoas. Mas a maior parte do tempo são essas pessoas comuns. E aí eu volto a dizer, são onde estão as histórias. Sim, sim. Eu também, você tocar nesse ponto é bem curioso, porque eu também me pergunto muito isso, nessa questão, assim. De onde vem isso? É curioso, né, porque o jornalismo, ele desfruta de tantas interpretações na sociedade, então de um lado ele vai ser desvalorizado, do outro vai ter essa aura de glamour, né, essa aura mítica que também não me chega, né. Eu, por exemplo, eu faço coberturas especializadas em moda, o pessoal acha que eu recebo roupa, recebo produtos na minha casa, por favor, marca, se estão ouvindo, me mandem, porque não chega. Não chega nada ainda. Né? E até para manter até essa independência, né, de eu conseguir resenhar sobre coisas, manter uma certa distância, mas o pessoal pensa muito isso. Acho que vem de uma construção, talvez, né, mesmo ideológica quase do jornalismo, né, dentro desse lugar de que é uma esfera de poder, né, de acesso a determinadas informações ali, privilegiadas, então cria um pouco dessa mítica, né, em torno da profissão. Acho que tem uma coisa também da própria indústria cultural, né? Se a gente pensar aí filmes que narram a história de jornalismo, retratam o dia a dia, também tem um pouco desse glamour, né? Sobretudo quando, por exemplo, eu já colaborei com revistas, então isso também é muito glamourizado. Então, quando você aborda o universo do jornalista de revista, são aquelas redações, né? De gente que, né, aqui para jantar com artista, que recebe vários produtinhos, e não é bem assim que as coisas funcionam no dia a dia, né? Então, esse glamour realmente não conheço. Eu acho que é bem mítico, mas também eu penso muito sobre isso, né? Como é que pode, né, uma profissão que tem um mercado de trabalho tão desvalorizado, precarizado em diversas, né, situações, ao mesmo tempo tem esse olhar de que, nossa, que jornalista, né? Como se isso fosse uma coisa de prestígio, que, claro, tem, porque tem o seu valor social, uma função importantíssima para o funcionamento da sociedade, mas esse glamour, de fato, que nos coloca num lugar ali acima, realmente, eu digo, meu Deus, é muito mito, a gente precisa desfazer isso, né? E acho que espaços como esse, onde a gente possa falar sobre isso, lançar uma luz, é realmente muito importante. Porque tira essa aura, tira essa coisa de, não é bem assim, né? Coitado, né? Atrás do, né? Aquele close que a gente pensa, na verdade, tem muito corre, né? Tem corre até demais. Agora você falou uma coisa interessante, a indústria cultural realmente retrata o jornalista de uma forma muito, assim como os médicos, né? Eu sempre observo isso. Gente, o médico é sempre um herói, e o jornalista também, tá sempre nesse lugar de o cara que tá ali descobrindo coisas e desvendando e levando pro público. Agora eu acho, como eu estudei na mesma faculdade que vocês, né, eu acho que tem também um dedinho dos professores, assim, eu acho que eles também dão uma inflada no ego dos alunos, e eu vejo muito estudante de jornalismo já com um ego já meio, né, inchadinho, e não, porque estou estudando jornalismo e tal. Eu acho que tem também uma... Eu acho que a melhor forma desse ego baixar logo é quando você entra na redação, porque aí você descobre que não é bem aquilo, né? Que os filmes estão falando de coisas muito maiores do que você está ali no dia a dia. E quando você se forma, que você vê o salário que você ganha, né? Logo um choque de realidade, já acorda, põe o pezinho no chão, né? Tem inclusive uma piada que diz, né? Que assim, se o jornalista quiser se jogar no lugar mais alto, é pro lado do seu próprio ego, porque realmente é onde ele está mais inflado. Agora eu só queria resgatar uma fala sua, que eu acho muito importante que a gente toque nesse assunto também. Você falou dessa questão do policial, né? Muitas vezes a sociedade procura o jornalista e não o policial. Eu queria falar disso porque é um assunto que me interessa muito, e esse assunto está um pouco em voga. Não sei quando esse programa vai ser exatamente passado, mas aqui na Bahia a gente está vivendo algo parecido com isso e o público vai entender, não preciso falar muito. O jornalista, ele não é um justiceiro, ele não é uma pessoa que vai estar ali para fazer justiça com as próprias mãos, ele não é o poder judiciário, ele não é o legislativo, ele não é o executivo, ele é o jornalista, assim. A função dele é trazer para a esfera de debate público os assuntos que estão lá. Não é ele que vai resolver, né? Ele não é policial. Tem muitos jornalistas que acha que é policial. Sim, e não é. Se você quiser ser policial, vá lá, faça academia, procure os caminhos que você deve procurar. Seu papel como jornalista é reportar os fatos, se você é repórter, ouvir os lados, todos possíveis, contar a história com a maior realidade possível, mais fidedigna possível, mas você não vai fazer justiça, você nem deve fazer.
Se você está buscando, achando que você está ali alardeando coisas, é um absurdo isso, vamos matar bandido, não sei o quê. Isso não é da função, você está fazendo completamente errado. Jornalista não é isso, né? Isso pode ser outra coisa, que ainda não tem nome, mas não é jornalismo. É porque, infelizmente, a gente tem um poder público muito deficiente, né, que não consegue dar assistência que as pessoas precisam, principalmente nessa esfera de segurança pública. E aí as pessoas têm essa ilusão de que se levar para o jornalista der visibilidade, vai pressionar para que o poder público resolva, né? Isso é até positivo, isso de fato acontece. Acontece, só que aí a pessoa deixa de procurar as instâncias que deve procurar e se confia só ali naquele... que muitas vezes... o problema que é levado é utilizado de uma forma sensacionalista, né, ao extremo, e assim, é só para ganhar aquela audiência daquele dia, depois a coisa cai no esquecimento e continua no mesmo, entendeu? O fato de, assim, ir para o jornalismo e ali a pressionar a partir disso, isso é positivo. Agora, você não pode ir ao jornalismo a partir de que ele se apropria daquela história e ele tentar resolver como um justiceiro, que ele não é, né? Não lhe cabe isso, né? Ele não é o espaço dele ali. O espaço dele é reportar os fatos, trazer para a esfera pública, ouvir os lados todos que a história contempla, pede, e que as autoridades resolvam, né? Que a partir disso, cobrar posições. Mas não é ele que vai resolver, isso é muito claro. Não é o jornalismo que deve fazer isso, nem cobrar para que haja dessa forma. Não é o espaço dele assim, né? O dele é apresentar as notícias e das autoridades cobrar que elas resolvam. Isso a gente faz uma prestação de serviço, né? Sim. No sentido de informar, não no sentido de exercer aquilo que... Exatamente. Vamos agora para um rumo da rotina de trabalho de vocês, né? Que eu queria conhecer um pouco mais, assim. Dá tempo de vocês pararem para refletir e fazer aquela matéria bem trabalhada, ou a pressão de você fazer muita matéria em pouco tempo existe tanto dentro quanto fora da redação? Posso começar? Pode. Esse é um assunto interessantíssimo, né? Porque assim, a nossa rotina é a rotina do acompanhamento dos fatos. E os fatos não pedem a hora de acontecer, não avisam também a hora que vão acontecer. Então as coisas estão acontecendo agora mesmo que a gente está dando entrevista, podem estar acontecendo milhões de coisas que vão ser de um olhar interessante para o jornalismo. Como eu atualmente trabalho, eu falei assim antes, né? Eu trabalho atualmente num site que não é de notícias diretas, né? A gente não está ali cobrindo o dia a dia, as coisas que estão acontecendo. A gente tem um tempo maior e, inclusive, a nossa proposta do jornalismo investigativo. Então, a gente não faz a notícia, hoje a gente não publica, amanhã a gente publica de novo, não é assim. A gente publica as coisas à medida que as nossas investigações avançam. Então, a gente tem jornalistas, repórteres que estão acompanhando coisas e a gente tem um tempo maior de publicação. Claro que o site não pode ficar parado, então a gente tem várias estratégias, né? Tem colunistas que escrevem, a gente tem notícias mais rápidas, algumas investigações maiores que demoram um pouco mais. Então, mas isso não é o comum na profissão, né? Isso não é o usual. É uma característica do veículo que você está Exato, Intercept. Mas eu já fui de veículos de rádio news e aí você está naquele frenesi, né? Naquele acompanhamento. Você não... Você vai fazendo. Industrial, né? Exato. A notícia acontece, não tem tempo de você, agora vamos sentar todo mundo e discutir essa notícia que a gente publicou. Porque essa própria notícia que você publicou agora, ela vai ter desdobramentos muito rapidamente, né? Seja a repercussão dela própria ou contraposições. Então as notícias vão acontecendo no ritmo delas, que o jornalismo não controla. O jornalismo acompanha. Sim. Ele não controla os fatos. Ele só está ali reportando, acompanhando à medida que eles vão se desenrolando. No Intercept, a gente tem isso eu acho muito bom, inclusive, a gente tem uma discussão sobre nossas produções, porque como a gente tem um tempo maior, então a gente publica, a gente analisa inclusive estratégias, o que deu certo, o que não deu certo, como que a audiência tem visto aquelas coisas, se aquele trabalho a gente conseguiu cobrir a informação da melhor forma possível, se a investigação contemplou tudo o que precisava contemplar, se há pontos que a gente pode desmembrar em uma outra investigação mais para frente. Isso é muito positivo. Mas é porque a gente é uma situação muito diferente, né? Sim. É uma situação que não é... É uma exceção. Né? Uma exceção, não é o usual do jornalismo. Sim. E você como freelancer? Porque a ideia que eu tenho é que o freelancer consegue trabalhar direitinho. É bem bacana falar desse ponto de rotina do trabalho freelancer, né? Porque se o jornalismo já tem tanta interpretação, o freelancer, então, as interpretações são várias. Então, muita gente, às vezes, até pensa, né, que ser freelancer é um oba-oba. Então, aquela coisa, um belo dia eu resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer, e não é assim. Né? Então, não é você acorda um belo dia, eu vou hoje colaborar com o Intercept. Oi? Né? Então, precisa haver ali uma regularidade até para que você garanta um fluxo de trabalho. Eu sempre brinco, eu faço umas analogias, que o freelancer é, antes de tudo, um vendedor. Então, ele precisa vender pauta. Então, principalmente esse freelancer que ele trabalha colaborando com veículos de imprensa, ele ganha por pauta produzida, ele ganha por trabalho.
Então ele precisa ter essa lógica de que ele precisa pensar pauta praticamente o tempo todo para sugerir para esses veículos. Então ele acaba internalizando uma certa pressão. Então, bom, se eu ganho por pauta, eu preciso, para eu fazer X de valor que eu quero ter ali no final do mês, eu preciso fazer Y pautas. Então, eu preciso pensar essa pauta, entrar em contato com o veículo, convencer o editor. Então, é um trabalho que precisa ser contínuo. Não dá para ser feito assim, vou fazer de qualquer jeito. Não, precisa ter um planejamento para que você garanta o fluxo desse seu trabalho como freelancer. Então, acaba você fazendo uma pressão com você mesmo, né? E isso, muitas vezes, aí já entra, né, um desafio também, é um detonador de ansiedade imenso. Sim, Porque então você fica nessa, ai meu Deus, não emplaquei aqui, né? Então será que veículo pode aceitar essa pauta X? E também não é muito automático esses processos. Então, né, eu pensei uma pauta, entrei em contato com o veículo, rolou. Não, às vezes para você conseguir o seu famigerado sim para uma pautinha, é uma sucessão de nãos que você leva, silêncios, uns gostos absurdos dos editores. Então, assim, é muito desafiador. Então, deve fazer parte sempre dessa rotina do freelancer, esse trabalho de pensar pautas e, sobretudo, estudar os veículos. Então, se eu defino ali que eu quero colaborar, né, com o UOL, com Folha de São Paulo, né, com Veja, eu preciso entender que esses veículos são veículos distintos, que têm perfis distintos, que têm política editorial, que têm especificidades, e eu preciso entender, já que eu sou outsider, eu sou de fora, eu não sou ali da redação, eu preciso entender como é que funcionam as dinâmicas ali dentro, o que é pauta ali, o que é que esse veículo dá como assunto, o que é que ele privilegia como tema, para que eu, como freelancer, possa sugerir pautas quase que customizadas, né, alinhadas com isso tudo aí. Isso, obviamente, é as chances de eu converter o trabalho, de eu fazer aquela pauta. Então você fica nessa, né, equilibrando esses pratinhos muito o tempo todo. Então tem uma rotina, né? Não é aquela coisa, não, né, trabalho ali, que eu acho que às vezes no trabalho freelance a gente meio que embala numa narrativa para a sociedade, né, muito otimista. Eu sou livre, eu tenho liberdade, eu tenho flexibilidade, eu sou muito dono do meu próprio tempo, que realmente tem esses pontos positivos, né? Você trabalha para vários veículos, né? Isso traz uma diversidade, um network que você gera de conhecer. Sim, é bacana, mas ao mesmo tempo tem um lado do trabalho que é muito arriscado. Então você assume o tempo todo os riscos e os prejuízos dessa atuação. Então, se, por exemplo, no mês você emplaca muita pauta, opa, tô aqui fazendo várias pautas, vários veículos, massa, dinheiro bacana, no mês seguinte isso não rola, e aí? Essa renda oscilante, nessa variação, como é que lida com isso? Os boletos chegando. Os boletos chegando, o seu momento de vida, a sua realidade permite você navegar nesse mar de incertezas, então o freelancer precisa estar o tempo todo fazendo, né, equilibrando daqui e dali. E isso realmente é muito desafiador, então já bate aí por terra nessa noção muito otimizada de que não, o freelancer é livre, né, quarta-feira na praia de tarde, enquanto da redação tá lá, coitado, né, tendo que subir a cada 20 minutos. Então, assim, em um ou outro polo, é muito além dessas imagens que não correspondem com a realidade. Sim, sim. Agora você falou uma coisa aí interessante. Então, vocês precisam propor, você precisa escrever primeiro, você precisa trabalhar primeiro, para depois você receber. Aí tem um outro ponto aí. Então, assim, eu sempre digo, o trabalho do freelancer é muito proativo. Então, você precisa correr atrás do veículo. Claro que determinados veículos, quando você estabelece uma relação, você também é pautado, né? Ele lembra, aquele freelancer eu posso confiar, o trabalho dele é bom, ele entrega com agilidade, com rapidez, então eles te pautam. Mas, a grosso modo, você precisa pautar, você precisa correr atrás, né, do editor, apresentar ideias, né, ideias relevantes para cada veículo. Então, tem muito isso. E, às vezes, tem uma parte do trabalho que acaba se perdendo, não sendo remunerada. Por quê? Porque você ganha por pauta. Então, muitas vezes, para convencer um editor em um veículo, você precisa levar muitas informações. Então, você pré-apura aquilo ali. Né? Você, peraí, será que tem personagem que possa, né, enriquecer essa história? Quem são as fontes que podem falar sobre isso? Quais são os dados? Estão disponíveis? Estão fácil, né? Então, eu levo tudo isso para o editor. Se ele chega e diz, não rende audiência, não quero fazer. O seu trabalho que você fez de pré-apuração já se perdeu. Foi um trabalho não pago. Você, como freelancer, assumiu esse risco. Então, tá vendo que as coisas não são tão bem bonitinhas, como pensar, freelancer, que massa. Tem que ter isso em mente quando você resolve se jogar numa aventura dessa, como eu digo, né, em carreira solo. Porque você tá muito solo mesmo até nesse sentido. Então tem esse desafio. Então, às vezes então é isso, você precisa pautar o tempo todo os editores, então manter esse contato. E aí é onde esse entendimento de cada veículo, de como funciona, é que aumenta as suas chances. Então, se eu sei que certas pautas, né, o UOL dá com mais frequência, eu já fico ligado nessas pautas para dizer, aqui. Então, eu preciso também entender a audiência do UOL. Então, se eu sei que a audiência do UOL gosta de consumir esses e esses assuntos, eu já uso isso como argumento. Então, aí onde entra, né, onde cai de novo aquele desafio de ficar refém dessa questão da audiência, do que dá clique, do que gera, né? E o freelancer, ele acaba muitas vezes indo por esse caminho mais fácil, porque vai garantir para ele ter trabalho, ter pauta, ter, né,
conseguir honrar esses boletos que estão chegando a mim. Agora você tá... Agora eu estou entendendo, porque tem tanta matéria de astrologia na UOL, que eu digo, meu Deus, por que essas matérias aqui? Todo dia, tem dia que só tem isso na seção do universo, só tem astrologia. Sim, é um dos assuntos que rendem muito. Meu Deus. A gente cabe um programa só vai discutir porque as pessoas acreditam tanto em astrologia. Não, e feita na redação, não é um astrólogo que está ali escrevendo, é um repórter que não tem informação nenhuma. Enfim, agora vocês já tiveram algum tipo de interferência no trabalho de vocês? Tipo assim, estava escrevendo uma notícia, escrevendo uma reportagem, e aí veio aquele pedidozinho, aquela mão mágica de fora, disse, ó, muda o rumo de sair, não sei o que, seja por interesses políticos, interesses financeiros, já passaram por essa situação? Já aconteceu. Porque, assim, isso é uma coisa que o Fernando falou que é muito claro, assim, todos os veículos têm uma digital muito própria, né, que chama de linha editorial, né, e todos os veículos têm, todos não, mas boa parte tem inimigos públicos muito declarados, são aqueles que você sabe que eles são alvos, e amigos muito próximos, que são aqueles que são uma espécie de intocáveis, né, não, aqui é amigo do dono, ou tem um tipo de relação comercial, e essas coisas estão muito... não são explícitas, não há uma cartilha em nenhum lugar, você vai receber um papel, ó, nossos inimigos são esses, nossos amigos são esses. Você não vai receber em nenhum lugar isso. Mas isso você capta no ambiente da redação, você entende como é que o jogo é jogado, e isso está ali, está colocado, né? O jornal está ali. Agora, existe essa interferência, que são essas, né? Mas existe uma interferência de rumo mesmo, de investigação jornalística, de coisas que não avançam ou não aprofundam, que aí o papel de um editor, por exemplo, né? Que é o papel que eu exerço hoje. Você às vezes orienta o repórter, ó, isso aqui, o melhor caminho é esse aqui, ou vamos por cá. Diante do que você tem de apuração, a melhor construção é por cá. Por vários sentidos, inclusive para evitar processos judiciais, né? Vamos dar mais força no que a gente tem mais forte na apuração. Assim, o editor é parte desse trabalho, né? De uma construção da notícia ali. O repórter está na linha de frente, ele está apurando, mas uma construção final, né? Do título, da linha fina, do tudo que vai ao ar, é o editor com o repórter. Então, essa interferência não é uma interferência... É porque a gente já tem esse imaginário também, né? Que todo tipo de interferência, era o interesse de alguém, era uma coisa. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Às vezes é uma construção pela melhor forma como a notícia vai ser construída. Essa é uma interferência super positiva. E acontece também. Agora, existe essa outra que você falou. Ó, esse aqui é amigo do dono, né? Cuidado aí. Não vamos falar disso. Isso também tem. São os dois lados. O jornalismo é cercado de muitas forças atuando sobre ele, né? Algumas muito boas e algumas muito negativas. E, enfim, é como a coisa se dá. Por isso que não dá pra gente ficar exigindo imparcialidade como as pessoas que não conhecem, né, o meio exigem tanto. É um mito, né, dessa imparcialidade, né? De que o jornalismo não se envolve em nada. Não. Até porque o jornalista é um ser social, ele está envolvido naquela sociedade, ele tem influências, tem gostos, tem preferências, como qualquer cidadão. Mas ali na hora, o ideal é que na hora que ele vai dar a notícia, ele consiga o máximo possível, a partir das técnicas jornalísticas, ele consiga ir limpando essas suas preferências, essas suas escolhas para buscar uma objetividade, né? Você não vai alcançar, mas a busca ajuda você ir limpando o texto dessas impressões todas. Sim. No meu caso, como freelancer, acho que essa interferência a gente não sente tanto, né? Essa pressão mais de fora, porque como você não pertence ali à redação, você gravita em torno da redação, acho que isso cabe mais realmente ao editor. O editor vai ter muito esse papel de, né, quando pega ali o texto do freelancer, né, ele ajustar de acordo com ali, né? Pô, será que tocou alguém em algum ponto sensível, algum ponto que é delicado para esse veículo? O próprio editor ele vai fazer, né, esse refinamento. Isso já não volta mais para mim como freelancer, para que, mexe aqui no texto porque alguma coisa não tá, né? Vai dar ruim. Sim. Não, o próprio editor faz esse caminho, esse papel. Claro que quando a gente já bate bola com o editor ali para aprovar um tema, uma pauta, ele já dá uns direcionamentos, né? Como o André falou. Então ele já tem, faz esse recorte aqui, né? Aborda mais por esse ângulo, por esse assunto. Então isso já vai um pouco, acho que talvez nesse bate-bola com o editor ele já tenha muito mais essa noção daquilo que para o veículo possa, né, gerar algum problema, alguma controvérsia, então ele já tenta aplacar ali, mas por freelancer realmente a gente não sente tanto essa interferência de escreva sobre isso, ou escreva desta forma, porque de qualquer modo o seu texto como freelancer vai passar por esse crivo do editor, que é de fato ali quem é a espécie de porta-voz ali, de fato, dessa digital, né, ali do veículo. Sim. Que é também, desculpa, Isabela, que também é outro mito, né, que a gente acha que o repórter, eu já fui repórter também, e quando eu estava na faculdade, você entra que o que você escrever vai ser publicado. Vai ser publicado mesmo. Ou então ninguém mexe no meu texto, né? O texto é meu, eu que escrevi, ninguém mexe. Não.
o texto é um instrumento de trabalho também, né? O texto jornalístico é um instrumento, não é o seu blog, né? Não é sua página no Facebook que você escreve o que você quer. Ele é ali parte de uma construção, de um veículo, né? Vai ter ali todas as sinalizações, então ele é um instrumento de trabalho. O editor age sobre aquele texto, seja para tirar excessos do repórter, que às vezes o repórter excede em alguma coisa, seja para melhorar a linguagem, tornar mais clara, enfim. Eu lembro quando eu assumi na Metrópole, por exemplo, como editor-chefe, é uma equipe muito jovem, né? Jornalistas muito jovens. E aí eu lembro logo no início, na primeira semana, eu mexi no texto das pessoas que são publicadas no jornal, e eles ficaram indignados. Eu ficava também. Meu Deus, você mexendo no meu texto, como é que pode? Eu que escrevi e ainda estou assinando. Aí eu sempre dizia, o seu texto é seu, mas ele é um instrumento de trabalho. Assim, não é seu e intransponível, ninguém mexe. Não, ele é uma forma de comunicação. Você não é do jeito que você escreve que sai. Em nenhum lugar vai ser assim. O texto, ele é parte de uma construção e o veículo está referendando aquilo, então há uma interferência. Não pode haver uma interferência de você escrever uma coisa, botar uma coisa que alguém não disse, né? Vou botar uma aspa aqui de alguém que a pessoa não falou isso, aí é errado. Não é disso que a gente está falando. É uma construção, tornar mais claro, você tornar a notícia, hierarquizar, a mais importante logo em cima. Às vezes não há clareza, né, de você conseguir, o repórter conseguir definir isso. O repórter é muito jovem, às vezes não tem a construção do lead perfeito. Então isso sim, é super positivo e tem que haver. Né? O texto não é seu no sentido de ninguém mexe, eu que escrevi e tal. Não, é uma construção. E é bem bacana até você trazer esse ponto, André, porque até eu vejo isso muito até como repórter, né, freelancer. O trabalho do editor, às vezes, é um trabalho invisível, né? Um trabalho que não é dado. O público não chega nessa linha, né, do jornalismo. E isso é muito importante. Assim, você fala dessa questão, né, dos repórteres que não gostam de mexer no texto. Eu acho que eu nunca tive muito essa velocidade, pelo contrário, eu acho que talvez o freelancer a gente fica um pouco mais desprovido disso, né? Até eu gosto, inclusive, eu gosto muito de bater bola com os editores, né? Então, quando alguns veículos que eu já começo a ter algum tipo de relação, de uma frequência de colaborações, já gosto de saber, aquela pauta, vem cá, como é que eu quero saber ali o por fora, né? O atrás da coxinha, como é que é aquilo, e acho que isso é bacana, porque traz um corpo também pra gente, de amadurecimento muito grande, é como você falou, não é que o editor vai chegar, vai mudar o seu texto todo, mas ele vai realmente dar ali um refinamento para o seu texto, tirar aqueles excessos, adaptar muitas vezes para a linguagem do público que ele entende mais do que você, né? Que é óbvio, ele está ali, né, nas engrenagens do dia a dia, então esse bate-bola é muito importante. Então, talvez os repórteres que estão no início de carreira, a gente precisa, mexeu no meu texto, eles pensem nisso como uma oportunidade de realmente de amadurecer, né, de aprender ali com essa troca, e acho que isso é importante, a gente não pode perder de vista no jornalismo, né? Porque eu tinha isso também, hoje não, a gente se apega. Tô falando assim, mas eu tinha também. A gente se apega, porque quando a gente entra na faculdade, não, meu forte é a escrita. Exato. Ninguém mexe na minha escrita. É uma coisa Tirava 10 em redação na escola. Eu me lembro bem disso também, engraçado, eu lembro bem disso, assim, no primeiro semestre de faculdade, um professor Maurício Tavares, eu escrevi um texto, ele pediu, escreve um texto, eu escrevi como redação, né? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Ele olhou, isso aqui tá uma merda. E eu achava que eu escrevia tão bem, eu fiquei em choque, assim. Eu falei, como assim? Ele, isso aqui tá uma merda, isso vai ser uma redação de escola, isso não é jornalismo. E na hora me doeu muito, mas foi um ótimo aprendizado, né? Porque, de fato, isso não é jornalismo, isso é uma escrita desenvolvida para redação. Jornalismo é uma outra forma de se expressar, né? E já tem uma tradição consagrada e tal. E eu acho isso muito bom a gente falar disso, né? Porque tem essa coisa, as pessoas não querem que mexam. Ah, meu texto é meu. Não é. E aí entra também na questão do ego, né? Da vaidade também. Exato. Agora vamos falar de mercado, né? Essa parte muito boa. Como é que vocês avaliam o mercado de trabalho do jornalista hoje, as oportunidades que se tem para o jovem que está entrando hoje na faculdade? O que vocês acreditam que ele vai encontrar pela frente? Vocês aconselhariam, não aconselhariam? Eu conto, você conta, André. Nossa, o mercado, acho que já dá para entender muito pelo papo que a gente veio tendo ao longo aqui, né, do videocast. É extremamente desafiador, mas acho que a gente tem realmente um mercado de trabalho, e é preciso falar sobre isso, muito precarizado. Eu acho que tanto como sintoma, né, de uma problemática maior, de um mercado de trabalho que, no geral, está mesmo, né, é marcado pela precarização, mas a gente pode falar do jornalismo porque é o que a gente vive, né, o que a gente, né, tá ali no dia a dia, é muito precarizado. Eu acho que por várias questões. Acho que primeiro pela condição salarial, então você tem hoje oportunidades pagando muito pouco, né, muito baixo para os jornalistas. Então isso já é ali um fator, né, que a gente precisa refletir, pensar, né, até que ponto vale ou não vale. A Universidade Federal de Santa Catarina faz um levantamento, né, regularmente, né, que eles chamam de perfil do jornalista brasileiro, e os dados que eles tiram dessa pesquisa, assim,
são estarrecedores quando você olha como profissional, né? A última edição foi de 2021 e mais de 60% assim, né, da amostra ouvida por esse estudo é de salários muito baixos, né? Seja na redação, seja na assessoria de imprensa, que às vezes até existe uma concepção de quem está na redação, de quem está em assessoria ganha mais, ganha melhor. Não é sempre também tão bem assim não, né? Tem muita assessoria pagando bem pouco aí e o pessoal ralando muito. Então, assim, tem isso que torna o mercado de trabalho precarizado. Acho que tem uma questão nas redações de enxugamento, então você tem redações cada vez mais enxutas, né, onde quem fica faz o trabalho de milhões, então um que vai fazer ali um trabalho que seria de uma equipe, então essa pessoa está sobrecarregada com atividades, com acúmulo de função e tendo que lidar com tudo isso. Essa condição de baixos salários empurra muitas vezes o jornalista a ter 2, 3 empregos, então é aquele cara que de manhã está numa rádio, à tarde está num site e ainda está pegando freela, está pegando bico, está pegando job por fora, então está o tempo todo trabalhando, e isso resvala no outro ponto, que é uma exaustão profissional enorme que a gente vive na área do jornalismo, né? Não por acaso, quando saem esses rankings, né, de síndrome do burnout, né, de profissões mais suscetíveis a esgotamento profissional, porque o jornalista está sempre lá figurando. Sempre tá, é muito por conta disso, né, de uma rotina que você tem exaustiva, que você precisa trabalhar muito para poder fazer um dinheiro ali que dê conta das suas necessidades. Então, é muito precarizado, tem muito desafio. Então, é aquela coisa, né, pô, será que a minha vontade de fazer, né, consegue enfrentar, tensionar tudo isso, né? A minha vontade de ser jornalista, o meu amor pela profissão. Então você está o tempo todo pensando, equilibrando esses pratinhos e é realmente, né, bastante complicado. Além dessa descrição que a Fernanda fez muito bem, né, que é exatamente isso, assim, a base geral da profissão é exatamente isso, né, pessoas que estão com salários precarizados, trabalhando muito. Eu tenho uma visão também de que a gente está num momento que tem um novo mundo surgindo, que é esse mundo digital, assim. Ele ainda não surgiu o suficiente para se estabelecer como hegemônico. Ele está ainda dando todos os sinais de que vai ser um grande mundo. E você tem um velho mundo ainda que não morreu suficientemente, né? Que é o mundo das televisões, dos jornais, das rádios. Mas você acha que vai morrer? Não acho que vai. Mas eu acho que o momento que a gente vive é um mundo que já foi muito forte, que era esse mundo das mídias tradicionais. Sim. Ele ainda não caiu totalmente e o novo mundo também não nasceu. Então a gente não sabe o que vai parir dessas duas fusões, né? Sim. A gente está num momento, numa zona cinzenta, assim. As televisões continuam tendo equipes grandes, se a gente for olhar comparativamente, mas muito menores do que elas já tiveram. Os jornais são muito menores do que já foram, os sites são redações pequenas, e eu tenho uma felicidade de ter passado por muitas dessas realidades. Assim. Comecei no jornal à tarde, tinham 100 profissionais dentro, 6 jornalistas na redação. 6? 100 jornalistas. 100. 6 é possível que seja hoje. Mas eram 100 profissionais, assim. Você tinha 100 jornalistas, ou seja, um mercado que absorvia muita gente. Então era uma redação enorme, produzia conteúdo de muita qualidade, né? Era um jornal diário, é um jornal diário. O jornal de final de semana era muito bom. Assim, trabalhando em TVs, as TVs grandes, equipes grandes. Só que essas realidades foram se enxugando e, ao mesmo tempo, o mercado novo, que é esse mercado digital, não absorveu todo mundo. Então a gente está nessa zona aí. É um velho mundo e um novo mundo que nenhum morreu o suficiente, nenhum nasceu o suficiente. Então a gente não sabe se esse mundo antigo vai morrer todo ou se ele vai se reestruturar de outra forma e que esse novo mundo vai surgir, como é que ele vai se colocar. Então é essa zona muito complexa, assim. E respondendo a sua pergunta, eu não acho que, quando eu digo assim, um velho mundo morreu, eu não acho que as TVs vão acabar, né? Mas quando o digital se estabelecer de uma forma que ele vai ser o domínio, ele que vai ser o hegemônico, como é que essas TVs vão se colocar, né? Que estruturas elas vão pensar a partir de um mundo já colocado? Então é muito nesse sentido. E esse fato também de eu ter percorrido essas linguagens diferentes, essas plataformas diferentes, né? Eu lembro quando eu comecei no impresso, a internet já era uma realidade, que afinal não sou tão velho assim, mas ela não era uma realidade assim, que ainda tinha batido o impresso. Então eu lembro que quando eu estava no Jornal à Tarde, nosso site era secundário. Ele não era o nosso principal local de notícias, isso em 2009, 2010. Tanto que nosso site era um backup das notícias que saíam no impresso. Não tinha aquela preocupação, tem um furo, dá no site. Sim. Não, tem um furo, vamos dar no dia seguinte, amanhã a gente coloca no site. A realidade era bem essa. E aí, um ano depois já era diferente. Tem um furo, dá pro site. Sabe, já tinha mudado, invertido. Quando eu estava na televisão, a internet ainda não tinha chegado ao ponto de destituir a televisão. Assim. A internet já estava colocada, já era um lugar de muita notícia, mas a televisão, era o audiovisual. E a internet incorporou o audiovisual. A internet passou a fazer isso que a gente está fazendo aqui. Videocast, entrevistas, notícia. Então a internet se tornou audiovisual também. E a televisão passou por uma crise. Pô, como é que eu vou me colocar se eu era dona do audiovisual? Agora a internet também.
E a gente vê esse modelo. A gente vê vários jornalistas de TV indo para a internet, trabalhando ali. Então, assim, são mundos que estão se colocando e ainda isso está acontecendo. Então, isso nem sempre é bom, né? Você vive em épocas que as coisas estão em transição, porque é essa ansiedade, essa mudança, é esse mundo incerto, movediço. Você não sabe como as coisas vão ficar. E eu acho que é bem isso, assim. Mas eu também não quero assustar as pessoas. Eu lembro que na pandemia, eu ouvi de vários colegas isso, assim, tá sendo horrível porque as redações estão sendo enxugadas mesmo, né? Tem muita gente sendo demitida porque veio a crise, né, para todo mundo. E eles estão descobrindo que eles podem trabalhar do mesmo jeito com menos pessoas, porque quem fica com medo de perder emprego também, e aí se mata para compensar a ausência daqueles 2, 3 colegas que foram demitidos, né? Então aí, muitos colegas meus ficaram preocupados com isso. Eu não acho que depois da pandemia eles vão recontratar as pessoas que eles demitiram, porque eles vão perceber que a coisa funciona assim mesmo, e isso vai esgotando mesmo, né? Esgotando quem tá ali dentro. Não é à toa que a nossa jornada é de 6 horas, né? Mais 1 hora de descanso, se eu não me engano, né? Porque justamente a gente não nas condições ideais, trabalhar 8 horas para um jornalista é estafante demais, né? E, no entanto, a gente trabalha 16, 18, porque tem que juntar 2, 3 empregos de 6, 7 horas. Quando a gente pensa isso reverberando na qualidade do trabalho que é executado, né? Porque se você pensa, você tem uma classe profissional extremamente, né, precarizada, esgotada, explorada. Como é que você espera que vai ter esse tempo desse profissional refletir sobre a sua prática profissional? Em que tempo? Você está ali, né, correndo de um emprego para outro, pegando o bico por fora, a reflexão vem em que momento? E ainda sendo pressionado a produzir notícia a cada 20 minutos. E isso, com essas pressões, então, eu tenho que concorrer com a rede social, eu tenho que viralizar mais do que a rede social. Então, olha quantas pressões o jornalista tem que lidar no dia a dia, tanto profissional como na ordem subjetiva mesmo, do que impacta isso no emocional desse profissional. Então, é muito desafiador, mas como a Andrea falou, né? Não vamos terminar aqui também desesperançando, né? Eu acho que a gente está trazendo elementos para que cada pessoa, né? Esse cenário aí não era bem aquilo, glamourizado que a Sessão da Tarde mostrava, né? E eu acho também que é importante esse contraponto também, porque, ao mesmo tempo, é uma profissão muito deliciosa de se exercer. Eu quero terminar assim, né? Vamos dar as mãos e mostrar que a gente ama jornalismo. Porque é uma profissão muito gostosa. Né? Apesar de tudo. Apesar de tudo, é uma profissão muito boa, assim, porque você realmente vê o seu trabalho impactando pessoas, sabe? Sim. E transformando coisas. É uma situação degradante que alguém estava vivendo, a partir de uma notícia que veio a público, o Ministério Público vai se mover, Defensoria Pública, Governador do Estado, as pessoas vão se mover a partir daquela prefeitura, Câmara Municipal, as coisas vão acontecendo, você percebe as coisas e rapidamente, sabe? A pressão que o jornal exerce, que, né, o jornalismo exerce, né? É imensa sobre a opinião pública e isso transforma coisas. E acho que o Fernando vai concordar, não sei, espero que sim. Não tem nada mais gostoso do que você ver essas coisas acontecendo, sabe? Quando você vê, isso aqui mudou a partir de uma notícia que eu publiquei, que eu participei, que eu estava ali. O quanto isso São os frutos, né, do seu... Exato. Dessas pressões todas que a gente vive, fora a pressão judicial, pode tomar processo por uma coisa que você disse e tal. Mas quando isso se transforma em algo transformador, né? Até a redundância cabe, isso é muito positivo, né? Se transforma em algo que vai mudar a vida de pessoas. Sim, isso é muito positivo. Exato, esse gosto, né, da gente com a profissão de ver o impacto que ela tem é o que nos move, né? Que se a gente fosse esperar, né, salário, condições, essa coisa toda, a gente realmente não estaria mais fazendo jornalismo. A gente estaria fazendo uma outra coisa da vida, né? Mas a gente continua, a gente persiste muito por conta disso, né? Primeiro, por gostar de fato, por ter essa vocação e por de fato acreditar nessa responsabilidade que o jornalismo, apesar de todas essas questões, né, de todas essas tensões e de todo esse debate, se tem credibilidade ou não é, dessa tentativa de descredibilização, ainda é muito importante. Ainda é, de fato, peça fundamental do funcionamento da nossa sociedade. E a gente acreditar nisso e ver o impacto que isso tem, realmente é que nos dá aquele, nossa, poxa, estou fazendo a coisa certa, né? Apesar de tudo, vale a pena, né? Vale a pena tensionar, né? Enfrentar essas tensões, né? Estar, né, encarando essas pressões todas do dia a dia da nossa profissão. Sim, sim. Nossa, gente, eu amei esse bate-papo aqui com vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou, a gente vai ter que encerrar. Mas, assim, muito bom poder conversar com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, mas que não são deslumbradas, que têm o pé no chão, né? Pra gente dialogar aqui e falar da realidade, né? Do que tá acontecendo ali. E mesmo assim, isso não tira o encanto, né? O amor que vocês têm pelo trabalho de vocês. Desejo muito sucesso aos dois, né? Que vocês possam voar aí muito alto ainda. E que mais jornalistas com esse perfil possam entrar no mercado para a gente ir tentando reverter, né, essa imagem, infelizmente,
ruim que a gente está agora desfrutando, né, de profissionais que são parciais, descomprometidos, enfim. Mas muito obrigada, gente, pelo bate-papo, pela conversa, né, foi uma honra estar aqui com vocês e eu acredito que quem está nos ouvindo acho que aprendeu bastante e agora acho que vai cobrar menos, né, menos imparcialidade, menos, né, aquelas coisas que a gente costuma ouvir, né, porque agora já entende um pouco mais de como é a nossa rotina. Vai ser um consumidor de informação jornalística mais atento, né, mais ligado nos meandros que envolvem ali também essa profissão, né. Pois eu que agradeço o convite, né, foi muito bacana o bate-papo, espero que as pessoas tenham gostado muito e vida longa, né, ao Sala de Imprensa, que esse espaço possa trazer novos debates, porque realmente é necessário pensar a profissão de jornalista e o fazer jornalismo hoje na nossa sociedade. E não é porque é uma profissão mais importante, é porque é uma profissão que impacta em outras e que impacta na vida das pessoas. E as pessoas acabam naturalmente se interessando e querendo se intrometer também, né? Dando sua opinião de como se deve fazer, como não se deve fazer. Então, já que as pessoas se interessam e querem dizer como fazer e como não fazer, a gente tem que também mostrar para as pessoas, né, como é a realidade. Eu agradeço muito, Isabela, o convite, Fernando também, participar aqui desse debate. E isso que vocês falaram é fundamental, assim, esse letramento midiático, né, que as pessoas entendam como é que o jornalismo é feito. Às vezes as pessoas não sabem a diferença entre uma opinião, uma coluna de opinião e uma notícia. Acho que tudo é notícia, é veículo, enfim. Há uma confusão muito grande e programas como esse ajudam a esclarecer. E só uma última coisa, assim, o jornalismo é uma profissão crítica, né? O jornalista é um crítico, né, da sociedade. E ele precisa ser também crítico dele mesmo, das posições, das condições de trabalho, das coisas que ele vive. Então, acho que é isso que é um papel muito importante. Você criticar o mundo, mas também criticar as condições sobre as quais você olha esse mundo. E isso é fundamental, assim, esses dois olhares. E acho que programas como esse, como o seu, ajudam muito a gente debater e mostrar nossos problemas também, como é que o mundo está vendo a gente, como a gente pode melhorar na nossa produção para melhorar o olhar sobre o mundo. É isso aí. Obrigada, então, Fernando. Obrigada, André. Obrigado também a toda a nossa equipe que está aqui por trás das câmeras, trabalhando muito, dando sangue e sempre fazendo o seu melhor. Ricardo, Jansen, Eduardo, tem Léo também, que está aqui. Muito obrigada. E obrigada a você que está nos ouvindo aí do outro lado, dando audiência para o nosso programa. Continue com a gente na nossa programação e na semana que vem a gente tem mais Sala de Imprensa.